Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O pastor está em compromisso no Peniel. Começou uma reunião, um congresso, sei lá o que, de líderes lá e missionários. Então eles passarão essa semana todos juntos. E aí ele teve a bela ideia de me colocar primeiro na escala. Mas talvez seja um risco menor para vocês já me conhecem, então já sabem até o que eu prego, né? Porque os exemplos às vezes voltam sempre na mesma estaca, então vocês não assustam muito. Mas teve um pastor que precisava sair, ia ficar 4 semanas fora, e ele tentou entre os irmãos da igreja alguém que o substituísse, mas não conseguiu. E aí ele chegou no filho dele e falou: olha, tem que ser você, esses 4 domingos eu não estou aí, você vai ter que me substituir. Falei: que isso, pai? Eu nunca fiz isso na vida. Não, mas você é filho de pastor, você já sabe até o que eu falo lá. Dá um foco em salvação, prega sobre salvação, que se você pregar sobre salvação 4 semanas já está ótimo. E o rapaz ficou ali todo assustado, né? E chegou lá no primeiro domingo, chegou na igreja e falou: quem aqui já ouviu sobre salvação? Todo mundo levantou a mão, né? Falou: você já sabe que eu ia pregar mesmo, então pode todo mundo ir embora. Mas tem aqueles líderes tipo Jonas, não está certo isso, como é que manda nós para casa sem falar nada do evangelho, né? Aí ele falou para o João Escapim, para o João Mendes: semana que vem ainda divide. Se ele vier com essa mesma história, essa mesma pergunta, a gente, metade da igreja levanta a mão que sim, metade que não. Aí ele vai ter que pregar, né? Outra semana chegou o rapaz lá e: quem já ouviu sobre salvação? Metade levantou a mão, metade não. Falou: vocês não ouviram sobre? Não. Tá, então os que já ouviram vão ensinar os que ouviram, os que não ouviram, e eu vou embora. Vocês podem ir embora, passa essa semana. E foi assim, passou os 4 domingos, facinho. Vou estar passando, se conseguir, fazer o treino junto com os irmãos pelo capítulo 37 de Gênesis. O título que tem aí é Justa Posição. Para aqueles que são bons em português, vai falar: justa posição deve ser girassol, 2 palavras que juntas, né, formam uma palavra só. Mas ela também tem outro significado. É a ideia de um diamante num pano preto. Então você coloca um diamante num pano preto, aí você vê melhor a estrutura daquele objeto. Então a ideia nossa aqui é fazer uma justa posição nesse texto de Gênesis 37. Para quem conhece a Bíblia, já tem ideia do personagem de Gênesis 37, José. Talvez alguns saibam até mais detalhes da história de José do que eu. Eu sempre gostei dessa história, desde tenra idade leio e sempre me emociono em ver o desenrolar da história. E é interessante quando lemos sobre José, porque o autor, Moisés, quando escreve sobre José, ele apresenta José que, se você ler a história dele toda, não vê pecado. Uns podem até apertar um pouquinho, ver alguma falha na estrutura de José, mas o certo é que José, Daniel e Jesus, eles não deixam demonstrações de pecado na vida. Daniel e José são pecadores, mas não são apresentados os pecados dele. Jesus é Deus e é a salvação de pecadores como eu, você, José e Daniel.
Então, mesmo que José tenha uma estrutura quase que inatingível pelo pecado, nós nunca devemos olhar para ele como se fosse alguém diferenciado na história bíblica. A diferença que ele tem é que ele soube, diante do temor que ele tinha em Deus, lidar com as situações que o pecado apresentou, ou quando esteve às portas dele. Então José acaba sendo um exemplo impecável de pessoa, uma pessoa que lidou bem com o pecado. Tanto é que a sua história, nos relatos bíblicos, não é apresentado o seu lado pecaminoso, digamos assim. Mas a ideia da justaposição nessa noite é colocar José ao lado dos irmãos, um diamante num pano preto. Os irmãos de José fazem com que ele imploda, com que ele se destaque de forma grandiosa, faça com que ele brilhe nesse contexto de maldade que os irmãos dele viviam. Como todos bem sabem, José é o filho favorito de Jacó. Todos já devem se lembrar ou conhecer da história que o pai dele faz uma vestimenta para ele, toda colorida, e para o contexto da época, ter uma vestimenta que chamava atenção era algo que mostrava a grandeza que queriam que aquela pessoa fosse ou que ela era. No nosso contexto, fazer fios e roupas coloridas é fácil, já se descobriu muita tecnologia para isso, mas na época quem poderia ter uma vestimenta com cores diferentes era alguém com poder aquisitivo ou com uma influência muito grande, e o pai dele acaba fazendo isso para ele. Ele tinha 17 anos, era filho legítimo de Jacó e era pastor de ovelhas. E interessante que o pai dele veio de um contexto familiar onde o amor dos pais em favor de um dos filhos já tinha causado uma tragédia grande na vida dele. O pai dele amava mais Esaú, o irmão dele, e a mãe dele amava ele. E foi uma tragédia quando a mãe o instigou a enganar o pai para receber a bênção, porque eles, apesar de serem gêmeos, o irmão dele, Esaú, é que tinha nascido primeiro, então tinha direito a toda a herança do pai, e ele acaba enganando o pai dele, e mesmo assim ele não aprendeu nada, Ele é ironicamente arrastado para o mesmo abismo que os seus pais haviam vivido, e com isso ele acaba até perdendo o seu filho favorito. O filho favorito traz as notícias ruins. Gênesis 37:2 diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então o filho favorito era o portador das notícias ruins para o pai. Eu sei que é normal nós ouvirmos, ou até pensarmos, por ter lido sobre a história de José, que muitos apontam ele como um dedo duro, aquele que traz as notícias ruins dos irmãos para o pai. Verdade é que o pai usava ele para fazer isso. No versículo 14 desse mesmo texto diz: disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias.
Então o pai vivia perguntando como é que estavam os irmãos, como é que eles viviam, e fato é que José era obediente. Perguntou, ele não ia mentir, ele respondia. Devia ser tipo aquele moleque que está na lata, né? Ah, eles estão lá, né? O Rubens, nossa, pouca vergonha. O Judá, então, nem se fala, né? E aí nós ficamos com a ideia de que ele era um dedo duro, trazendo essas notícias más para o pai dele. Mas Moisés, nesse contexto, nós podemos ver de uma forma diferente o José. Moisés está apresentando os atores pecaminosos, e com isso ele está elevando José, como ele vai fazer durante todo o contexto da história, da narrativa de José. E ele vai mostrando que José é elevado acima dos irmãos pela forma como ele demonstra durante toda a história a intervenção de Deus na vida de José. Se José tivesse o mesmo nível dos irmãos, os irmãos fazendo bagunça e ele dedurando os irmãos, talvez Deus não tivesse manifestado tanto a favor de José. Mas verdade é que Moisés, assim como todo o restante da Bíblia, ele vem mostrando a vida pecaminosa do ser humano, e que para essa vida pecaminosa precisa de um Salvador e precisa de redenção. Nesse ambiente ruim que José vivia, o filho favorito de um pai ruim. Versículo 3 diz que: ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Embora José seja inocente na questão, é levado pelos interesses do pai e manipulado, digamos assim, o Jacó não era inocente na história. Como eu disse, ele viveu num ambiente de enganação e de filhos favoritos. Ele, assim como os irmãos de José, também estão no lamaçal da maldade. Eles são pecadores e, como todos nós, precisam de um Salvador. O filho favorito e o sentimento ruim dos irmãos. Então, Jacó tratando José desse jeito, fazendo essa túnica bonita, de grande destaque. Versículo 4 fala: vendo, pois, seus irmãos que o filho o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aqui já mostra essa tensão que causou os interesses ou a conduta do Jacó, que não aprendeu nada com seus pais. Seus irmãos, que não são flor que se cheire, né? Você lê a história dos filhos de Jacó, vai descobrir muitas coisas sobre eles. Mas já é criado esse ambiente de tensão, e com isso explicando essas atitudes impensáveis, que Moisés acaba por fazer essa justa posição, esse destaque de obediência e desobediência, né? Filho bom e filhos ruins, o irmão dos camaradas ruins. Há um amor de Jacó a José e um ódio dos irmãos de José contra José. E não é exagero, o texto está falando isso. Eles pensaram realmente em matá-lo, e se você lê a história, vai ver que eles já tinham um currículo de assassinos na história, quando a irmã deles, Tamar, passa por uma situação adversa com o morador da onde eles viviam. Mas temos o filho obediente e extremamente motivado em executar uma tarefa. Então José
alheio a toda esse covil de maldade da família, ele estava disposto a sempre seguir aquele padrão que talvez aprendeu com o próprio pai, né? Então Moisés está mostrando que os irmãos e o pai são falhos, e com isso ele está destacando cada vez mais a posição de José diante daquele ambiente, talvez explicando já aí o que é relatado no capítulo anterior, quando é falado sobre os sonhos que José tinha e a forma que os sonhos indicavam que ele se destacaria não só entre os irmãos, mas também entre os pais. Então o brilho de José, por ser obediente e seguir os princípios que ele vem aprendendo, ele vai cada vez intensificando, e aqui ele resplandece quando ele recebe uma tarefa do pai dele, o filho obediente e a magnitude da tarefa. Ele tinha 17 anos. Qualquer um que conheça pessoas na fase final da adolescência, ou que já tenha filhos que passou por essa idade, vai saber que não é fácil conseguir de um adolescente que ele execute algumas tarefas. Eu, como adolescente, já não recebia tantas tarefas dos meus pais, mas se recebesse não tinha prazer em fazer, e sempre arrumava uma desculpa se ficasse em casa para ficar recebendo tarefas. Nessa idade, 17 anos, era difícil me pegar em casa. Mas um pouco mais novo, eu me lembro que eu não gostava de ter que parar uma atividade séria que eu estava fazendo ali com os meus brinquedos para ter que executar uma necessidade da minha mãe. E eu só fazia quando eu tinha interesse, e se eu contar os interesses que eu tinha, vocês vão rir. Mas o interesse que eu tinha, eu gosto muito de queijo, talvez por ter nascido em Minas Gerais. Mais um pouco eu não nasci aqui do lado da Tapira, mas esse pouquinho que eu nasci aqui em Minas me faz gostar de queijo de forma assustadora. Então, por que eu executava algumas tarefas? Na época minha, é o final das vendas, o comércio de secos e molhados, que vendia de tudo. Então você chegava para o vendeiro e falava: tem essa listinha aqui que eu quero. E depois do que eu marcava minha mãe, no final eu marcava ali 200 gramas de queijo duro, ou meia cura, né, que é o queijo para ralar. Então eu catava as coisas para minha mãe e comprava o queijo e ia comendo o queijo para casa. Então por isso que eu executava a tarefa de ir na venda para minha mãe, gostava. Agora, a tarefa que José recebeu era ir de Hebrom até Siquém. Ali está em língua estrangeira, mas Hebrom, o segundo nome de cima para baixo, quer dizer Siquém. Isso aí é um percurso leve de 75 quilômetros. Então o pai dele chama ele no versículo 13, parte A, né, fala lá: perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Eles moravam em Hebrom, que é essa parte baixa do mapa ali. De Hebrom a Siquém são 75 quilômetros. Então isso é vários dias. Se ele foi numa mulinha lá, alguma coisa, pode ser que tenha rendido um pouco mais. Mas 75 quilômetros é daqui na borda da mata. É o projeto meu fazer esse percurso. Eu já queria ter ido nesse ano de 2021, mas não me pareceu o dia favorável. Mas são 75 quilômetros. Toda vez que eu penso, porque eu não gosto de parar, né? Tem pessoas que fazem por questões religiosas, eles vão, dormem na metade do caminho e depois continuam. Mas eu gosto de fazer de uma vez só. Mas toda vez que eu penso que eu tenho que sair daqui 6 horas da tarde, talvez chegar 4 horas do outro dia lá, dá uma desanimada. Mas não, ainda vou fazer esse trem. Ando descaracterizado para não parecer que eu estou com
propósito muito sério, além do que eu tenho de só caminhar. Mas são 75 quilômetros, é daqui na borda da mata. E ele sai para esses 75 quilômetros. Se foi a pé com 17 anos, né, é bem difícil. Mas também, hoje, é um pouco perigoso. As pessoas que sabem que eu caminho e caminho à noite, de madrugada, falam: você não tem medo? Medo tem em todo lugar, né? Posso estar andando na rua e virar o pé e já sofreu um acidente. Alguém pode brigar num bar em frente, uma bala perdida, me acertar. Isso é a vida. Mas eu não tenho realmente medo de caminhar. Mas toma cada susto à noite, você não tem ideia. Você está caminhando ali, você vai no meio da estrada, lua cheia, né? E aí de repente você vê um povoado lá, umas luzes acesas, aí você dá uma distraída e vai pela beirada e está indo. Quando vê, você chega perto onde tem um animal dormindo, e no que aquele animal sai, é dois assustados, né? O animal que sai voando, às vezes uma coruja, uma pomba, e você ali com o coração a mil, né? Você vai mais rápido. Então eu fico imaginando um menino de 17 anos, e 17 anos naquela época era menino mesmo, hoje 17 anos aí você vê molecada da Copa São Paulo aí, são uns brutamontes, né? Mas naquela época, 17 anos, era uma criança. E ele sai nessa jornada. Então o filho obediente, ele não recusa a magnitude da tarefa que lhe é confiada. Moisés continua destacando a vida de José em relação aos seus irmãos. Eu baixei um desenhinho, alguém entendeu que ele foi a cavalo, a Bíblia não fala como ele foi. Mas então na parte B do versículo, no final, respondeu-lhe José: eis-me aqui. Eu coloquei ali uma outra versão, acho que é a versão transformadora, que fala: estou pronto para ir, respondeu José. Acho que a NVI diz: sim, eu vou, né? Então o filho obediente, ele não só recebe uma tarefa e se dispõe a cumprir, como ele tem um compromisso instantâneo e inabalável em cumprir, em obedecer, em executar aquela tarefa confiada. Se José tinha algum medo ou dúvida, Moisés não registrou no texto, né? E com isso ele eleva José um pouco mais em relação a seus irmãos. A ideia é clara: José era obediente. E um filho obediente que ainda é persistente em completar a tarefa. Eu até hoje sou assim. Às vezes saio para fazer alguma coisa, está fechado, eu olho: está fechado, irmão, vamos embora, né? Versículo 17, do versículos 14 até o 17, vai falar que ele está indo para Siquém, né? Versículo 15: e um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos que estavam apacentando um rebanho por aqui. O homem falou: eles já foram por daqui, eles estão num local chamado Dotã. Eu ouvi eles falando que iam para lá. E não é que ele sobe mais um pedacinho ali? Vou voltar lá no mapinha. Olha lá, pela escala, ele anda mais uns 20 quilômetros. Tem uma escala aqui que diz que aquele trecho ali é 20 quilômetros, né? Aquele primeiro quadradinho. Então lá deve dar, no mínimo 10 quilômetros está lá. Então José, ele além de ser obediente, né, quando recebe a tarefa, ele ainda tem uma persistência em ir até os seus irmãos. Versículo 17, né, fala que os irmãos estavam em Dotã. 18 fala: de longe o viram quando ele estava chegando. Então ele cumpre aquela tarefa que os irmãos, que o pai tinha para obter informação dos irmãos dele. Agora um pouco dos irmãos de José, os filhos pecadores no lamaçal da maldade. Os irmãos dele
como eu já disse, eles já tinham passado por experiências de assassinato em relação a uma cidade inteira. E não só passaram, como ainda vão passar, né? Judá, o próximo capítulo 38, vai falar do coração assassino de Judá. Mas Moisés, ele mostra toda essa situação para distanciar José cada vez mais dos irmãos dele, a justa posição entre José e seus irmãos, um diamante que brilha intensamente contra um fundo escuro. Versículo 18 que eu comecei a ler fala: de longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Versículo 19: e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. Obediência, o espírito de maldade, mas de unidade, num pensamento ruim desses irmãos, com o coração cheio de ódio, por causa da diferença entre eles e o José. O coração deles se fixa em tudo quanto é maldade, menos na lembrança de alguma coisa que o pai deles ensinou na infância e que foi útil para José e faz com que José seja um filho obediente. Eles só lembravam que, certo ou errado, José é o filho que o Jacó ama, é o filho favorito, e por saberem disso, eles querem acabar com a vida dele. Nesse mesmo contexto de filhos pecadores, eles enviam o irmão para a terra que tem a face da maldade. Eles estão em Dotã, e no final da história, José vai acabar no Egito. O pai que escolheu favoritos, ou que teve um filho favorito, que é o personagem central dessa narrativa, ele acaba afastando aquele filho que ele tem o prazer, que ele tem o favoritismo, cada vez mais distante dele. E finalmente ele acaba não só em outro país, mas no país que até hoje é símbolo de maldade. É normal você ver um pregador enaltecendo a vida cristã e lembrando que se você decai da vida cristã, você está voltando para o Egito. Assim como sempre foi pregado para o povo de Israel, né? Olha, vocês querem voltar para o Egito, vocês acham que o Egito é melhor, né? Mas o Egito é colocado como terra da maldade. Então os filhos pecadores enviam o irmão para a terra da maldade. Versículo 36 é que vai falar sobre isso. Entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó. Eu não li o texto todo porque é bem conhecido e está num local fácil de achar na Bíblia. Você, se não lembra da história, poderá ler depois. Mas já estou concluindo e indo para a nossa conclusão de Gênesis 37. Nós vemos que essa narrativa, ela apresenta os fatos de uma maneira como um quebra-cabeça, e vai pelos capítulos 39 e 40 também vai se montando esse quebra-cabeça. A ideia que nós podemos criar contexto não é de que Jacó tinha favorito, de que os irmãos eram assassinos, que José era um dedo duro, que gostava de pupilha em relação às atitudes dos irmãos. Há verdades que nós podemos observar que são muito importantes para nós, verdades que às vezes nos afastam de nós mesmos em muitas situações, e às vezes colocam em dúvida o potencial de Deus por acreditar que Ele pode agir de forma diferente.
Primeira verdade: obediência não garante sucesso ou conforto. José ficou bem claro na história de que ele era obediente. As tarefas que ele executa e a forma como executa são de pessoa que é obediente. Quando José sai de casa caminhando para ver os irmãos, na realidade ele está afastando da terra dele, termina por passar um encontro feliz com os irmãos numa cisterna, depois é vendido para o Egito. No Egito ele vai ficar em prisões, e cada vez mais longe da terra prometida para ele. Quando José está saindo nessa missão que parece simples, de investigar até pela última vez a situação dos irmãos, ele nunca mais vai voltar para aquele local, aonde depois lá no futuro ele vai falar: olha, levem os meus ossos para aquele local. E quanto tempo demora para esses ossos chegar lá? Lá em Êxodo 13:19 vai aparecer esse relato deles levando os ossos de José para lá. Esse aspecto da história de José leva ele lá para Hebreus 11, para a galeria dos heróis da fé. Mas não é uma história agradável de ler. Eu já disse para os irmãos no começo, cada vez que eu leio eu choro de ver o tanto de tragédia numa vida só. Não é aquele filme que nós assistimos e chega no final, você de uma altura em diante, você está triste, está envolvido com aquele drama do filme, mas você sabe que no final o herói vai sair todo machucado, frangueado lá, mas ele vai se dar bem. José não se dá bem. Ele passa por situações, não vai ser o estudo dessa noite, mas que mesmo no ápice dele, pelos princípios que ele tem, é possível ver no texto que ele está vivendo situações difíceis, e talvez ele chorasse muito, não só a hora que ele vê os irmãos, mas se tivermos oportunidade em algum ano que vem, talvez veremos isso. A história de José não é do tipo: aguenta firme aí que no fim você vai ser recompensado, vai lavando o chão, que um dia você é promovido e amanhã é promovido de novo, e no final você vai ser gerente dessa empresa. Nem sempre funciona assim. A verdade é que o povo de Deus sofre, nós sofremos, se não estamos sofrendo, nós estamos no lugar errado, porque aqui é um local de sofrimento para quem é de Deus. O mundo jaz no maligno. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. A vida de alguns cristãos fiéis termina em martírio. Se você lê a história dos primeiros cristãos, a começar dos apóstolos, eles foram martirizados, cortaram a cabeça, crucificado, enforcado. Não há um relato de felicidade na história de vida desses irmãos. A felicidade é o que eles pregam, o evangelho da salvação que nós temos para pregar aos outros. O restante é sofrimento. Se nós falharmos em ler uma história porque ela é triste, porque ela tem um relato bonito como o de José, e não ver que há um sofrimento por trás dessa história dele, apesar dele ser obediente, nós ficamos fora da realidade cristã. Então, obediência não garante sucesso ou conforto. Em 1988, eu estava num local com essa roupa bonita aí, onde eles diziam para mim: fique quieto, obedeça, porque aqui até os mosquitos são mais velhos do que você. Chegaram primeiro. Eu passei 10 anos, 10 meses e 22 dias em tenso sofrimento, obedecendo. Não tive resultado militar na minha vida. Pelo contrário, o pouquinho do militarismo que eu peguei já dificultou para viver por causa dos padrões de perfeições que eles exigem. Desculpa, Wellington, que você deve ter um padrão bom, né? Mas o meu contexto
Quando, os irmãos terem ideia, quando eu fiz o curso de formação de cabo, pela formação que eu tinha em Jacutinga, eu não podia ser oficial, porque Jacutinga não se enquadrava nas cidades que tinham oficial, mas eu tive alguns privilégios dentro do quartel, em algumas questões administrativas, e uma dos privilégios foi que eu era eles chamavam de QM lá, um departamento que você cuidava da engenharia dos tiros. Então, quando vai dar um tiro de obuses, né, o pessoal conhece de canhão, para saber onde vai cair a munição, o pessoal conhece de bala, ela cai de 4 a 15 quilômetros de distância. Então você tem que fazer uma série de cálculos de engenharia para que caia naquele local. Então eu, nesse departamento, eu podia ser cabo. E aí eles fizeram um treinamento, né? Era algo simples, eu já tinha formação escolar boa em relação aos outros. E eu terminei primeiro. Enquanto o último não terminou, eu fiquei pagando. Pagar no quartel é você fazer fricção, polichinelo. Tinha um negócio que eles chamavam de piruzinho, mas quando eu saí de lá não pôde fazer mais isso. Você pega um matinho no chão, tem que ficar rodando em volta dele, não pode arrebentar aquele matinho, né? Tem uns capinzinhos que saem um matinho comprido. Se você arrebenta aquele negócio, aí você vai pagar de novo, e aí cada vez piora mais a situação. Enquanto o último não terminou a tarefa daquele curso de cabo, eu fiquei lá pagando. Então agora vocês entendem que eu disse que não me ajudou muito o quartel, né? Eu saí lá chorando aquele dia. Mas tudo bem, obediência não é garantia de sucesso ou conforto, é apenas princípio que nós temos que ter em nossa vida porque agrada a Deus. A escolha de Deus não se baseia no desempenho humano. Interessante isso, né? Eu sempre sento ali, então eu estou vendo essa frase aqui, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. José pode ser a estrela desse espetáculo, dessa história, inclusive acho que a Record passou uma novela, eu sei que muita gente assistiu, e José é muito exaltado na vida cristã, mas ele não é a semente prometida. Apesar do pai dele ter escolhido, e acho que queria mudar a história, ele não era o que traz a descendência prometida. Os irmãos sabem quem é o irmão dele que tinha isso, né? Judá. José, apesar de toda a história trabalhar com ele e mostrar a grandeza dele em obediência e não pecaminosidade, ele só estava abrindo espaço para Judá. Se vocês lerem o capítulo 38, é a história de Judá, ou pelo menos um pedaço da história de Judá. É horrível, é pornográfico o capítulo 38 de Gênesis, o que vem na sequência, que é a história de Judá e Tamar. Lembrando que Judá também tinha uma irmã que chamava Tamar. Isso mesmo, Jonas? Nos dois casos, a escolha nos dois casos, tanto no caso de Jacó, que roubou a bênção do irmão dele Esaú, como no caso de José, que Jacó estava, acho que, tentando manipular ali para talvez no futuro dar a bênção para ele. A escolha das sementes prometidas não tinha nenhuma ligação com a performance, com o desempenho desses camaradas. Jacó é um picareta, é Israel, é um monte de coisa, mas lê a história dele, até ele fazendo as varinhas para as ovelhas saírem coloridas, me causa espanto aquilo, né? Não sei se é inteligência demais ou é maldade demais, tem hora eu fico pensando, ou sabedoria de Deus, né? Como podemos ser um pouco mais crentes do que isso, mas a escolha é de Deus, e pode não ser tão claro no caso de José, mas no caso de Jacó era, né? Deus fala lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo fala: os gêmeos ainda não tinham nascido nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então Deus é que havia escolhido Jacó, mesmo que
e a bênção era de Esaú. Então, se com Isaac deu certo aquela troca, ou aquela enganação, com José, que era bem melhor que o pai dele, já não funcionou, porque a semente continua com Judá. Então, por mais que você acha que tem um bom desempenho, chega numa hora a escolha de Deus, você não sabe para onde vai. Eu faço as caminhadas mais longas sozinho e eu tenho um problema que me acompanha, é de querer sempre passar por um lugar que eu não passei. E andando a pé no meio do mato, tem hora que dá um pouco de insegurança para onde eu estou indo. E quando chega num local onde tem duas estradas sem nenhum sinal, e você tem que escolher uma para ir, né? Por melhor que escolhamos, pode dar certo ou não, mas na questão divina, deixa Deus escolher. Entrega na mão de Deus toda a situação, porque Deus já tem em mente o que Ele pode fazer para a nossa vida, e isso não depende do quão bom somos diante dEle. João, Oi? Você se referiu a Tamar. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Essa é uma, e a outra? Segundo Samuel 13, né? A outra é Diná. Gênesis 36 fala da irmã de... Quando eu digo que os irmãos de José eram assassinos, é por causa da Diná, que está no capítulo 36, que ela vai fazer um passeio, o príncipe daquela terra quer casar com ela e acaba abusando, e eles matam, fazem uma carnificina lá em Gênesis 36. 34. Mas, 34. 34? 34, isso mesmo. Verdade, Jonas, obrigado. Quem tem Jonas na igreja, está tranquilo. O pecado nos deixa cegos para a nossa única e maior esperança. Com certeza os irmãos de José são pecadores de primeira categoria, né? Eles são assassinos, aqui estava marcado Gênesis 34, né? Estão cheios de ciúmes que Paulo identifica. Estão cheios de ciúmes, que Paulo identifica como um dos piores pecados. Em Romanos 13, versículo 13, Paulo fala: vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja. Então Paulo coloca aqui numa salada de coisas ruins a inveja. Entretanto, o maior problema deles é que o pecado deixou ele cego para a única e maior esperança, que era José, naquele contexto de família deles. José tinha sonhos, estava para o papel que ele ia desempenhar na família dele, como um salvador da sua família. Ele seria conduzido, a forma que foi usada é trágica, mas é a forma que Deus deu seguimento para que ele fosse o salvador da família. Ele previa, ele não sabia, mas previa que ele estaria num patamar mais elevado do que eles, e com isso ele traria libertação. E pensando que ele sonha com os feixes, né, a libertação da fome que eles iriam passar. Entretanto, nem os irmãos e nem o pai conseguiram ver que os sonhos de José apontavam para uma superioridade dele em relação a eles. Como resultado, quando eles veem o jovem cada vez se destacando mais, eles têm intenção de matá-lo. Eles procuram de alguma forma matá-lo. José não é apresentado aqui claramente como um tipo de Cristo. Entretanto, a reação dos irmãos reflete a mesma reação dos pecadores do Novo Testamento. Quando Jesus vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o resultado, a atuação do povo dele, né, dos próprios judeus, é de matá-lo, crucificam-o. E isso é reportado nos 4
evangelho. No caso de Jesus, né, o Judas o traiu. No caso de José, Judas o livrou da morte, quando ele já estava na cisterna, e era a vontade da maioria dos irmãos, com exceção de Rubens, matá-lo. Judá viu os parentes amalequitas que estavam passando e decidiu vendê-lo e não matá-lo. Então Judá, né, acaba livrando José da morte. E Judas, no Novo Testamento, né, na história de Jesus, acaba facilitando ou entregando Jesus à morte. Então as conclusões são essas: obediência não garante sucesso ou conforto, ela é necessária porque faz parte do nosso padrão de conhecimento a Deus. A escolha de Deus não baseia no quão crente eu sou, mas Deus já tem algo escolhido, e a mim cabe somente executar bem aquilo que Deus tem proposto, porque pode ser que eu faça parte da escolha de Deus para alguma situação. O pecado nos deixa cegos para a nossa única e maior esperança. Os irmãos de José ficaram cegos em relação a José como salvador deles, e o pecado, se nós não formos obedientes, não tivermos um bom desempenho cristão, ele pode nos deixar cegos em relação às maravilhas de Deus para a nossa vida. E as pessoas do mundo são cegas para a salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Próximo capítulo, se os irmãos quiserem ler e continuar a saga de José, a história dele não é o fim só no 37, no 39 recomeça novamente. Esse estudo é baseado em José e o Evangelho de Woody Balchuk, e os textos que foram projetados é da Nova Versão Transformadora. O que eu li é da Revista e Atualizada. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo que passamos aqui. Deus querido, obrigado pela forma como o Senhor nos renova na leitura da palavra, a cada tempo, a cada vez que olhamos para ela. Obrigado a Deus querido pela história de José, uma história de obediência contraposta em relação à vida dos irmãos, que não faz dele algo excepcional, mas por causa dos irmãos nos mostra qualidades que podemos executar bem feitos e com isso obedecermos aquilo que o Senhor tem nos apresentado na Tua Palavra. Obrigado a Deus querido por esse local onde reunimos para falarmos da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. O Senhor nos deu uma semana repleta de bênçãos da Sua parte e também de boa disposição em sempre testemunharmos essas bênçãos e grandezas que recebemos do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.